O Rio de Janeiro tem a maior quantidade de unidades de saúde federais do Brasil. E nós temos aqui os hospitais universitários que têm uma tripla função. Tem a função do ensino, tem a função da pesquisa e tem a função da assistência. Essas unidades, inclusive, recebem do SUS pagamentos diferenciados. O que vem acontecendo no nosso estado com os hospitais universitários? Acabou de mostrar aqui o vereador Babá, mostrou o que está acontecendo com o Hospital Antônio Pedro Niterói, que é exatamente o mesmo que vem acontecendo com o Hospital Gafreguinle, que fica situado no bairro da Tijuca, que é um outro hospital universitário também que funciona com recursos federais do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. O Fundão, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da mesma maneira, todos eles têm as mesmas características, entram em crise, fecham leitos, fecham em emergência, e ainda temos um quarto hospital aqui no Rio de Janeiro, universitário, só que esse é ligado ao governo do estado, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que passa por crise tão grave ou pior do que os outros hospitais federais. O Hospital Pedro Ernesto tem serviços de limpeza suspensos constantemente por não pagamento, atraso de pagamento, contratação muitas vezes de funcionários sem possibilidade de continuação, funcionários temporários que começam o trabalho e acabam rapidamente. Ou seja, o local destinado ao ensino, o local destinado à pesquisa e o local destinado ao atendimento de alta complexidade apresenta esta crise enorme. Crise essa que é forjada basicamente pelo governo federal. No momento que o governo federal quer impor, e essa é uma luta que vem de mais de 3 anos, impor a essas universidades a colocação da terceirização. Lá não são OS, lá é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E os diretores dessas unidades não cumprem as determinações do Ministério da Educação porque são autônomos. Há autonomia universitária e todas essas instituições foram contrárias em suas votações nos seus conselhos administrativos, nos seus conselhos universitários, foram contrárias à implantação da EBSER. Entretanto, o que acontece? O Ministério da Educação sufoca essas unidades com não financiamento. O que acontece? Não tendo recursos para comprar material, esses hospitais começam a diminuir o seu atendimento, e no que começam a diminuir o seu atendimento, começam a receber menos recursos do SUS, porque não podem faturar um exame laboratorial, um exame radiológico, não podem faturar a internação. Resultado disso é o fechamento de leitos. Todos eles, ele falou aqui do Antônio Pedro, o Fundão, que tem uma capacidade de 700 leitos, está funcionando com 230, mesmo assim em péssimas condições. O Hospital Gafreguinle já teve várias enfermarias fechadas e apresenta o mesmo problema. Nós não estamos falando aqui apenas de uma unidade hospitalar do município, que é importantíssima, nem do Estado. Porque se fôssemos falar das unidades do município e do Estado, seria outro dia, outro rosário de queixas. Vocês estão acompanhando o que aconteceu ontem com uma profissional de saúde que resolveu ser atendida no local que ela trabalha, no dia do plantão que ela trabalha, lá no hospital de Saracuruna, o Hospital Adão Pereira Nunes. Imagino que o ex-senador Adão Pereira Nunes deve estar se remexendo lá debaixo da terra, ou lá no céu, que ele deve estar por cima, vendo uma funcionária procurar atendimento no hospital que trabalha, no plantão que trabalha, gravou um vídeo dizendo o que estava acontecendo com ela, e ela veio a falecer pela falta do atendimento que lhe foi oferecido. Esse assunto que é tão discutido aqui, nós estamos vendo que a crise de educação e saúde, ela se interlaça, ela se junta, tanto na área federal, quanto na área estadual, quanto na área municipal. É impossível nós não termos sensibilidade para isso. É impossível nós vermos determinadas discussões. Nós vimos ontem aqui o secretário de Cultura falando coisas importantíssimas, recursos necessários
para a cultura, que é muito importante. Hoje, como falou aqui o vereador Remão, é dia da cultura, é muito importante. Mas tão importante quanto isso são os recursos para que as nossas unidades de saúde, sejam elas as unidades municipais com atendimento básico, sejam elas as unidades estaduais, os vários hospitais que foram abertos na Baixada Fluminense. Vimos agora uma criança que judicialmente teve que pedir a sua remoção do hospital Eloneide Studart, lá na Baixada Fluminense, porque não havia leitos para que essa criança fosse salva. Portanto, senhores, é gravíssima essa situação. Ela necessita que nós tenhamos sensibilidade na discussão. É muito importante a mobilidade urbana, é muito importante a discussão da crise hídrica que o vereador Cinco tem falado aqui, é muito importante a questão do meio ambiente em geral, mas também é importante a questão do atendimento à saúde e ao ensino nesse estado, nesse município, nesse país. Por que que os governos que disseram que depois que se juntassem, o estado, o município, o prefeito Eduardo Paes, governador na época, governador Cabral e agora o governador Pezão, os ministros da saúde e da educação já foram vários, muda o ministério, mas não muda a característica, que é a característica de destruição da rede pública. E isto não passa desta realidade. O que se tenta hoje no Brasil na área da saúde, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, é a destruição da rede pública, com o fim dos concursos públicos, com o fim dos planos de cargos e com a entrega da gestão dessas unidades a terceiros que já mostraram que não têm experiência e, ao contrário, têm feito coisas muito mais graves do que gerir mal. Estão gerindo mal e destruindo os recursos públicos. Muito obrigado.